Amém? Graça e paz, mais uma vez, graça e paz você aqui que vai acompanhar na gravação, seja muito bem-vindo. Você que ainda não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, Ministério Graça e Verdade, ou Elson Jesus, né? Dependendo aí de como você vai pesquisar no YouTube, Elson Jesus ou Ministério Graça e Verdade. Se inscreva, ative o sininho para vocês receberem as nossas notificações. Compartilhe também nesta mensagem, deixe aí o seu comentário, deixe seu like, para que outras pessoas tenham acesso a esta palavra. Amados, vamos desfrutar neste dia deste tema: imunes às serpentes. Imunes às serpentes. Bom, mas para estarmos imunes às serpentes, é necessário que nós tenhamos tomado o antídoto. E isto é a graça de Deus. Se você tem o conhecimento da palavra, da graça de Deus, por certo você estará imunes às serpentes. No entanto, infelizmente, muitos estão aí fora deste ambiente do conhecimento da graça de Deus, mas até mesmo dentro das chamadas igrejas, dentro das religiões, mas eles estão contaminados pela peçonha da serpente. Irmão, você vai falar de que hoje? Eu vou falar de serpente, obviamente. Mas o que é que soa como serpente na tua mentezinha aí, fértil, ou talvez uma mente cauterizada ainda da religião, que quando fala de uma serpente, ele vai lá no Éden e imagina de fato uma cobra literal, enrolada lá numa árvore e dando uma maçãzinha para Eva. E aí mora um perigo, amado, das tradições, das culturas pagãs, das influências, das figuras de linguagem, o problema de querer literalizar tudo. Então vamos lá. Imunes às serpentes. Eu recebo que estamos, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu peguei esse texto para nós darmos ênfase aqui à nossa mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Então, dentro do contexto, Paulo estava indo para Roma, prisioneiro, e ali houve um naufrágio, e eles escaparam do naufrágio, e eles pararam em uma ilha, e aquela ilha se chamava Malta. 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Olha que coisa interessante, né? Os bárbaros usaram com Paulo e os demais, usaram conosco de não pouca humanidade, receberam bem, porque acendendo uma grande fogueira, que não era a santa, tá bom, irmão? A santa, sei que vocês estão me entendendo. Acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então aqueles bárbaros ali daquela ilha receberam a Paulo e os acompanhantes, os soldados romanos que estavam ali com Paulo. Eles acenderam ali uma grande fogueira por causa da chuva e consequentemente por causa do frio. 3. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, né, de gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, uma cobra. Paulo chegou, foi catar uns gravetinhos ali, foi alimentar o fogo. Uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Então uma cobra, literalmente falando, pegou na mão do apóstolo Paulo, picou na mão do apóstolo Paulo. 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver.
Olha os acusadores aparecendo aí. Os mesmos que acolheram a Paulo, os mesmos que acenderam fogo, os mesmos que abraçaram, os mesmos que te carregaram no colo lá na religião, os mesmos que te davam um beijinho no rosto, depois que aconteceu alguma situação que você disse, siga a sua vida que eu vou seguir a minha, eles começaram a dizer, olha, Deus vai pesar a mão. Deus vai te pegar. Você deixou a minha igreja e foi para do vizinho? Deus agora te pega. Ué, eu deixei de ser amado por você, meu irmão? Cadê aquele fogo que você acendeu quando eu cheguei? Cadê aquele abraço caloroso que você me deu quando eu cheguei no seu ministério e disse, a partir de hoje eu sou membro da tua igreja, a partir de hoje você é o meu pastor presidente, a partir de hoje eu não caso, eu não viajo, eu não como, eu não bebo, se o meu pastor não aprovar. Os mesmos que te abraçaram, os mesmos que te beijaram, são os mesmos que vão dizer aí, ó, tá vendo? Por quê? Porque não estão sujeitos à minha autoridade. E aí entra aquela manipulação psicológica do homem, onde você não pode pensar, não pode questionar, não pode andar sem que o pastor venha decidir por você. E Jesus não quer isso porque ele não divide a sua glória com ninguém. Porque você não pertence a homens. Já dizia Paulo aos Coríntios, fostes comprado por bom preço, não vos façais escravos de homens. Certamente este homem é homicida, está em desobediência. Este homem é um assassino, este homem é um perverso. Visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver, ele vai morrer. Cinco, mas sacudindo ele a víbora, onde? Não sofreu nenhum mal. O que é ruim tem que ser queimado. O que é ruim tem que ser arrancado da tua vida. O que é ruim tem que ser arrancado da tua mente, meu amado. A tua mente não pode estar cauterizada pela religiosidade. A tua mente precisa estar em Cristo. Seis. E eles, os bárbaros, e eles esperavam que viesse, a inchar ou a cair morto de repente. Olha a expectativa deles. Vai inchar, vai cair. Estão aí. Essa igreja aí vai fechar. Por quê? Porque saiu da minha. Essa igreja aí não tem dízimo, vai fechar as portas. Como é que vai manter se não tem dízimo? A graça de Deus, o favor de Deus. Saiu da minha cobertura, o capeta vai pegar, vai cair morto, eles esperavam. Mas, tendo esperado já muito, vão continuar esperando e não vão ver. Pelo contrário, que tem que ver a graça de Deus na tua vida. E eles estavam esperando há muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam: certamente ele é um Deus. Esse homem aí só pode ser um Deus. Escapou do mar, escapou da víbora, e mudou de parecer, ou seja, voltou ao normal. Estava tudo normal na vida de Paulo. Esse homem só pode ser um Deus entre nós. Então observe, amado, que a graça, a unção, o cuidado de Deus que havia na vida do apóstolo Paulo, que o protegia, que o cercava, mesmo havendo uma promessa na vida de Paulo, que Paulo iria sofrer muito,
por amor a Cristo. Mas Paulo estava convicto de que tudo que acontecia na sua vida era com a permissividade de Deus, que a mão de Deus estava sempre sobre a sua vida, e que nenhum dos propósitos de Deus seriam frustrados na vida do apóstolo Paulo. Amém? Assim como não será na vida de cada um de nós. Mateus capítulo 3, versículo 7. Agora vamos entrar, vamos no osso agora. Vai doer agora. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinha ao seu batismo, dizia-lhes: raça de quê? De víboras, serpentes, cobras. Por um acaso João está falando da víbora que picou Paulo? Por um acaso João Batista está se referindo a uma cobra que estava ali fugindo e veio ali olhar, observar o batismo de João Batista? Não. João Batista está chamando de raça de víbora a pessoas, fariseus e saduceus. Os fariseus, porque era uma classe religiosa, hipócrita, que mandava e não obedecia. E os saduceus, outra classe religiosa, de um nível no que tange a valores, a importância na sociedade elevada, entretanto que não cria na palavra da ressurreição. Então esses dois grupos vieram perturbar o João Batista. João Batista estava batizando quem? Os judeus que criam em Jesus, que estavam ali crendo na mensagem do reino. Só que os fariseus e os saduceus, eles foram justamente para aquele lugar para desafiar João. E João disse assim, muito linda essa fala de João, muito apropriado: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Lembra da cobra que picou Paulo? Claro, literalmente falando, estou parafraseando os textos. Paulo sacudiu a mão e jogou a cobra onde? Porque o fogo faz o quê? Queima, destrói. A cobra ficou lá queimando eternamente? Não. Queimou, morreu. Acabou. No versículo 12 desse capítulo, eu não coloquei, no versículo 12 desse capítulo, João vai dizer o seguinte: ele tem uma pá, falando de Jesus. Por um acaso Jesus trabalha na Limpurbe, que chama? Limpurbe nem é aqui, né? Acho que é de São Paulo, fui longe agora. Olha aqui mesmo, é aqui mesmo. Por um acaso Jesus trabalhava de limpar as ruas? Não. Por um acaso Jesus trabalhava em alguma vasculhante de terra para estar lá com a pá, limpando alguma coisa? Não. Então João está usando uma metáfora, uma figura de linguagem. Aí João disse no versículo 12, é só acompanhar. João disse: ele tem a pá, e ele limpará a eira, recolherá o trigo para o celeiro, proteção, salvação. E a palha ele vai jogar onde? No fogo. Quem vos ensinou a fugir da ira futura ou vindoura? O que é que João Batista está apontando aqui para a ira futura? Calma aí, porque os religiosos, a cabeça já foi lá no Apocalipse. A ira futura é quando Jesus descer de cavalo e ele vai tocar fogo nesse mundo, nesse planeta, e ele vai pegar os filhos dele e levar para o céu, o resto ele vai queimar tudo nos infernos. Foi assim que a tradição romana passou para você. Porque a ira futura aqui, João Batista está falando do juízo que haveria de vir para os
judeus, que já estava profetizado no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 22 ao 27, que Daniel recebe a revelação e ele está falando que haveria um juízo sobre Jerusalém, sobre os judeus, e o templo, o santuário de Deus, que era o templo lá, seria derrubado, seria queimado, e um príncipe de outro povo iria invadir a cidade santa. Quem foi o príncipe de outro povo? Tito, general romano, liderado com suas tropas romanas, que no ano 70 invade Jerusalém, mata quase 1 milhão de judeus e acabou com Jerusalém, acabou com Israel e leva outra cacetada como escravos. Esse era o juízo que haveria de vir sobre essa classe de pessoas, todos aqueles que não estavam recebendo a Cristo e que iriam passar pela fogo, ou seja, pelo fogo, pelo juízo de Deus. Então João disse no versículo 12: pega a palha e lança no fogo para ser queimada, mostrando o juízo de Deus, ou seja, condenando aqueles que não criam no Senhor. Amém? Vamos lá, Mateus capítulo 23, versículo 33. Olha o que Jesus de Nazaré está falando: serpentes, raça de víboras. Não, irmão, mas quando Jesus está chamando aí de serpente, de raça de víbora, é porque Jesus, olha a mente fértil do religioso. Olha a mente cauterizada e fértil do religioso. Não, quando Jesus está chamando aí de serpente, raça de víbora, é porque Jesus já não está vendo mais o homem. Jesus está olhando para aquele que está desobedecendo, mas ele está vendo o capeta que está dentro do homem. Porque era aquela mesma serpente lá do jardim que tinha sido possuída pelo diabo. Que confusão, me desculpe, que confusão. Então aquela serpente lá do jardim do Éden, ela estava falando com voz humana, porque ela estava sendo ali possuída pelo diabo. Foi? É interessante. Mas no Apocalipse capítulo 12 diz que o diabo, a serpente, o diabo, o dragão, Satanás, era a mesma antiga serpente. Observe que aquilo ali é uma tipologia para classificar um mal que havia, que estava enraizado na humanidade. Ou seja, a semente perversa, como o próprio Deus disse assim de Eva: olha, de você nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente, mas eles vão ferir o calcanhar, a sua herança vai ferir o calcanhar. Falando das duas naturezas, a divina e a espiritual, o homem espiritual e o homem carnal, o homem da salvação e o homem da perdição. As duas sementes iriam nascer a partir daquele momento, e hoje ainda está na terra, porque existe um pensamento aí universalista, onde dizem que todo mundo é salvo. Não são. Salvos são todos aqueles que na eternidade Jesus havia predestinado, separado e chamado com uma santa vocação. Salvos são todos aqueles, não que faz parte de uma religião, não que estão na igreja evangélica, mas todo aquele que crê que Jesus Cristo é o único e soberano Senhor e Salvador para todo o sempre. Amém. Ele é digno. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Isso aqui é o mesmo que João falou, percebe? Mas com uma linguagem diferente. O que João falou: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Jesus falou de outra forma: como escapareis da condenação do inferno? Paulo já usou em Tessalonicenses uma outra forma. Paulo disse: aqueles que não obedeceram ao Evangelho, que não creem no senhorio de Cristo, eles foram expulsos, banidos da face e da glória de Deus. Percebeu as linguagens diferentes, mas que apontam para o mesmo ponto.
serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Inferno, é isso que Jesus estava expressando. Inferno, como a religião vê, um lago de fogo que tem um... Eu não sei nem como descrever isso, porque aquilo foi inventado. Tem uma coisa vermelha lá, que é chamada de capeta, tem 2 chifres, tem um rabo grande e tem um tridente na mão. Mitologia greco-romana, pegaram lá o deus Poseidon dos gregos, aquele deus lá do mar, e inventaram esse diabo espiritual e esse inferno literal, porque quando você vai na raiz da palavra, lá no original, no hebraico, inferno aqui é Sheol, que quer dizer lugar dos mortos, sepulturas. Jesus estava dizendo: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação da morte eterna? Porque a morte eterna é a perdição eterna para aqueles que não receberam e nem creem em Cristo Jesus como Salvador. Esse é o sentido da palavra inferno, que Jesus não falou isso. Isso aí é João Ferreira de Almeida, são as traduções aí deturpadas, é o dedo de Roma, mas o povo, não, irmão, está escrito. Então, irmão, a palavra de Deus diz que eu não posso tirar nada nem colocar nada. Tu fala isso porque tu não já sabe que ela foi mexida e remexida. Nós não podemos tirar nada, nem colocar nada naquilo que nós recebemos como revelação do Espírito para a igreja. Não daquilo que está deturpado, que você vai ler e dizer: não, peraí, que até parece que foi Deus que desceu aqui e escreveu, disse: olha, eu não errei nem uma vírgula. Claro que Deus inspirou homens, mas é claro que tem dedo de homem também, é claro que tem influência de homem. O próprio Paulo, diga-se de passagem, Paulo em certas ocasiões ele dizia: falo eu e não o Senhor. Ou vocês querem ficar aqui usando o véu? Porque Paulo disse que era para as mulheres usar o véu, dentro de um contexto se referindo a um grupo específico, por causa de uma situação específica que nós já falamos em outras mensagens. Mas era uma doutrina para a igreja. Ele disse: não, a igreja de Cristo não tem tal costume. Era um costume. Então, amados, Jesus ali estava falando de pessoas, serpentes, víboras, assim como João Batista também estava falando de pessoas. Salmos 140, versículo 1. Olha o que o salmista Davi está falando: livra-me, ó Senhor, do capeta. Quem aqui já leu que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Quem aqui já leu que Davi era um homem de oração, de comunhão com Deus? Todos nós sabemos disso. Existe até uma música, um louvor que uma igreja, as igrejas tradicionais gostam de cantar: como o rei Davi, quero te louvar. Um louvor muito bonito, por sinal. Mas você não é Davi. Mas é interessante que eu nunca vi Davi orando contra o capeta, contra o diabo, contra a chucaveira. Davi com medo de preto velho. Davi perdeu o emprego. Davi foi prometido ao trono, mas demorou um pouquinho. Eu não vi Davi lá fazendo campanha para fechar a boca do tranca-rua, porque segundo a religião aí tradicional, é um tal de um tranca-rua que toma teu emprego, toma teu dinheiro porque você não deu dízimo. Não é isso que vocês ouvem aí? Isso está na Bíblia? Não, é porque eles pregam, porque o povo não conhece a verdade. Então Davi não se preocupava com isso. Davi não estava orando a Deus para que Deus livrasse ele de Satanás, de um demônio que veio das trevas. Não. Olha a oração de Davi aí. Olha a petição de Davi: livra-me, ó Senhor, do homem mau. Me livra do homem mau. Me livra dessas serpentes. Porque Davi confiava em Deus. Davi estava imune às serpentes? Nem tanto. Mas ele confiava naquele que sabia que poderia imunizá-lo. Olha lá: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. O próprio rei Saul, um homem violento, um homem mau, queria matar Davi com inveja.
Eu abri um negócio, mas tem gente de olho assim, ó. Meu Deus. Eu vou orar para que Deus queime esse capeta. Não é o capeta não, é o homem mesmo, são as pessoas. A inveja dos homens. Ah, mas eu tenho uma notícia para vocês, porque também não ensinaram isso para vocês, amados. Mandaram você ter cuidado com os invejosos, que você tinha que fazer campanha por causa dos invejosos. Você vê aí na televisão, nas redes sociais, campanha contra o olho gordo, campanha contra o olho de sapo, campanha não sei o que, e leva sal grosso, e toma óleo, e toma água ungida, e toma sabonete, e toma isso. É tudo mentira, é tudo falácia, porque a palavra de Deus diz que a inveja apodrece os ossos. Não do invejado, mas daquele que inveja você. Não vai apodrecer os meus ossos porque alguém está me invejando. Aquele que nos inveja é que tem os ossos podres. A inveja apodrece os ossos, não o seu, mas de quem inveja. E Davi estava pedindo a Deus: me livra do homem mau, guarda-me do homem violento. 2. Que pensa o mal aonde? Coração. Aí Jesus disse: a boca fala o quê? E o coração ali não é esse órgão que está bombeando o teu sangue. É a tua mente. É aquilo que você maquina. É aquilo que você alimenta. É a tua racionalidade. Não é digno? Coisa boa é conhecer a verdade, amado, para você não ser levado por ventos de doutrina. Mas essa palavra não dá status, não dá poder ao homem. Essa palavra só exalta Cristo e revela a verdade que nós temos que saber. Que pensa o mal do coração. Jesus disse assim: de onde vem os homicídios, o adultério, a fornicação, o engano? De onde vem? Jesus perguntou. Aí Jesus disse: porventura não vem dos vossos corações? Aí Tiago também, lá no capítulo 4, ele vai confirmar. De onde vem as guerras? De onde vêm as disputas entre vocês? Até na religião você vê isso, né? Disputa. Um pastor querendo puxar o tapete do outro. É o evangelista querendo derrubar o diácono porque prega melhor do que o pastor. Aí Tiago disse: de onde vem a disputa entre vocês? De onde vêm as guerras entre vocês? Porventura não vem do capeta? Hã? Hein? Vem de onde? Dos vossos membros que guerreiam em vós. Cobiçai? Tiago dizendo: e nada tem. Pedi e não recebeis. Por quê? Porque pediu mal para gastar nos vossos próprios deleites, prazeres. Não, irmão, mas Jesus disse lá no livro de João que tudo que eu pedi em nome de Jesus, Ele me dá. Quem disse que é assim? É, irmão, tudo que você pedir, Jesus vai te dar. Ah, porque Jesus é um nome mágico. Em nome de Jesus, sai capeta em nome de Jesus, e vem minha casa, e vem meu carro em nome de Jesus. Vai trabalhar. Eu tenho que entender o contexto de que é que Jesus está falando. Se o nosso coração está alinhado à vontade dEle, se estamos submetidos a Ele, se vamos pedir para a glória dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Pedis, não recebeis, porque pedis para o vosso próprio deleites, prazeres. Ah, Senhor, eu quero para humilhar meu irmão. Ah, Senhor, eu quero para encher minha cara. Ah, Senhor, eu quero. Ah. Três. Aguçaram as línguas como a serpente. Ô, língua, hein? Aguçaram as línguas como uma serpente. Já viu a serpente? Aquelas duas pontinhas na boca, né?
aguçar as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus... Está onde? Na cobra ou no homem? No homem. O homem mau, o homem violento. Agora eu lhe pergunto, amado. Você que conhece a palavra, você que está me acompanhando aqui na gravação, a religião nunca lhe ensinou isso. Pelo contrário, a religião sempre colocou o quê? Um bode expiatório. Cuidado com o diabo. Cuidado com o demônio. A mulher traiu, ela tal de uma pombagira que ele arrumou lá na África. Porque é cultura africana. Chamando os crentes de bruxo ou de bruxa. Como assim? Anda com vassoura, porque tem até vassoura ungida. Olha o que fizeram com a nossa vida. Um lixo. Estão usando o nome de Jesus aí para fazer chacota do povo de Deus. O povo de Deus não conhece Deus e não sabe de fato quem são os seus inimigos, porque muitas vezes, além da sua própria natureza humana que não se converte, porque Paulo diz que é uma luta constante, a carne contra o espírito, uma se opõe à outra para que façais o que não queres, ou o que queres. Muitas vezes o próprio inimigo é um vizinho do lado. Não estou mandando você olhar para o seu vizinho como inimigo, não. Mas se você conhece, você sabe quem é a peça. Muitas vezes o próprio inimigo é aquele que se diz amigo de você, que anda contigo até no momento que tu está beneficiando. Na hora que você cortar a verba já não presta. Aguçam as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. É o mesmo que dizia para Paulo: seja bem-vindo. Mas quando viu a serpente na mão de Paulo, vai morrer, vai inchar, vai apodrecer. É o mesmo que te dava graça e paz do Senhor. Agora, porque você não anda mais no mesmo pensamento deles, desviado, desigrejado, não tem pastor, é herege, está dizendo que o diabo não existe. Existe sim, não existe do jeito que eles acreditam. O diabo é tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que se levanta contra uma verdade. A tua própria natureza humana pode ser um diabo na tua vida, porque o teu espírito, tu deseja ter comunhão com Deus, tu deseja amar o próximo, tu deseja fazer o bem, mas quando tu consulta a tua natureza humana, é como disse Paulo: o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, mas não sou eu mais que faço, mas a minha carne. Cadê Paulo acusando o diabo? Cadê Paulo encontrando aqui um bode expiatório para colocar a culpa? Cadê Paulo como Adão? Foi a mulher que tu me deste. Paulo está assumindo a responsabilidade. Quando eu erro, eu erro. Quando eu acerto, eu acerto. 4. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Essa mensagem é muito atual, irmão. Davi está relatando para Deus, mas essa mensagem é muito atual, porque essa mensagem não fica presa às alianças, essa mensagem não fica presa aos pactos e nem ao tempo. Ela é atualíssima porque ela faz parte de uma sociedade. Ela faz parte da humanidade. Então só Deus para nos guardar dessas amizades, entre aspas, que está muito perto, mas aqui anda muito longe de você. Propuseram transtornar os meus passos. Eles querem armar ciladas para mim. Mas aqueles que andam na justiça de Deus, que se esforçam para estar na verdade, somos falhos. Mas quando você se esforça para andar na justiça, na verdade, Deus te livra dessas pessoas, desses inimigos. Amém?
Olha lá, Salmos 58, 3. Alienam-se os ímpios desde a madre. Desde quê? Desde a madre. Andam errado desde que escolheram o livre-arbítrio. Andam errado desde que nasceram. Falando o quê? Mentiras. Desde que nasceram, andam falando mentiras. Eles nasceram para este propósito. Eles vieram à terra com este desígnio. Não se converte bodes em ovelhas, e nem ovelhas em bodes. Quem é. Quem nasceu, nasceu. E nós devemos dar graças a Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então eles, desde a madre, desde que nasceram, eles são ímpios. Eles andam errado, falando mentiras. 4, olha lá. O seu veneno é semelhante ao quê? Ao veneno da serpente. Olha o veneno dessas pessoas, dos ímpios. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda. Isso é bem interessante, olha aqui. São como a víbora surda, que tapa os ouvidos. Então eles têm veneno, eles têm peçonha. São ímpios, nasceram para isso, vieram com este propósito. Eclesiastes capítulo 7, versículo 13, Deus diz: quem pode endireitar o que ele fez torto? Provérbios capítulo 16, versículo 4, diz que Deus criou todas as coisas, inclusive, diga inclusive o ímpio, para o dia do mal. Aí eu volto aqui nos universalistas. Como é que está dizendo que todo mundo é salvo? Os filhos de Deus, ao conhecerem a verdade, antes de conhecer a verdade, até manifesta fruto da injustiça, mas depois que conhece a verdade, existe uma necessidade de dar bons frutos. Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante, diz: qual pai que não disciplina o filho que ama? Se estão sem disciplina, não sós filhos, sós então bastardos. Mas ele disciplina porque ele quer que os seus filhos sejam participantes da sua santidade. Então os filhos de Deus, ao ouvir o Evangelho, haverá um confronto aí na tua mente, na tua vida. Eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. A palavra de Deus me constrange. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso deixar essa prática ímpia, porque essa não é a minha natureza. A minha carne se inclina para o mal, mas o meu espírito pertence a Deus. Não é o caso do ímpio de berço, o da perdição. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os seus ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Tapa os seus ouvidos para não ouvir. Ele está dando exemplo como, ele não está falando que é como a serpente, que tapa o ouvido para não ouvir o encantador com seus encantamentos. Ou seja, ele não quer ser domado, porque ele tapa os ouvidos para não ouvir o sábio, que é Jesus Cristo, o Senhor. A graça de Deus, ela vem nos domar, como alguém que está com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Espírito. Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz: não endureçai os vossos corações quando ouvirdes a voz do Senhor Deus.
Não seja como uma serpente surda, que tapa o ouvido para a verdade, que não aceita a repreensão, que não aceita o conserto e a disciplina, não do pastor, mas de Deus, que não quer ouvir o sábio encantador, aquele que vai nos disciplinar, nos orientar e nos edificar. Porque Paulo disse: um planta, outro rega, mas o sábio encantador é que dá o crescimento. Mas os ímpios, como a serpente, eles tapam os seus ouvidos para não ouvir a voz dos seus encantadores. Eles não querem ser domados. E aí cabe uma palavra em graça para nós: sou livre, glória a Deus. Paulo falando aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1: permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos... Versículo 13: mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sou livre em Cristo, mas não vou usar dessa liberdade para andar na licenciosidade da carne, porque há uma palavra que me direciona, o Espírito que me direciona em toda a verdade. Amém? Olha lá, Salmos 91, versículo 13. Irmão, esse eu conheço. Vou até tomar uma água. Glória! Irmão, esse aí eu conheço de cor e salteado. Oxe! Falar como um baiano autêntico. Oxe! Esse aí eu leio 7 vezes sem olhar para a Bíblia, irmão. Você quer me ensinar esse salmo? Não é assim? Vai ensinar o doutor de teologia. Jesus, um garotinho sentado lá, estava ensinando os mestres da sinagoga. Os homens olharam assim e disseram: que é este? Estudou aonde? De onde vem essa sabedoria? Agora hoje você chega humildemente, abre a palavra, vai falar da graça de Deus. Aí os pastores, presidentes, teólogos, doutores de divindade, cheios de anéis. Quem é você? E até muda a tonalidade de voz, né? Parece que toca aqui, tem um botão aqui, né? Tá falando normal. Voz, aí, eu estou falando aqui voz de pato rouco. Mas quando eles querem impressionar, quem é você? Quem é o seu reverendo? Você já pregou em algum conclave? Já andou fazendo missões? Quem é você para me ensinar? É assim que eles fazem. A despreza a sabedoria, porque Deus chamou os que não são para aniquilar os que são. Esse salmo eu conheço, irmão. Você quer pregar esse salmo para mim? Não, só quero te explicar algumas coisas. Você que talvez vai entrar aí no canal aí. Pisarás o leão e a cobra. Pisarás o leão e a serpente. Salmo profético, sim, era uma profecia. A lei e os profetas se fecharam em Jesus, terminaram em Jesus. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pergunta: é ao pé da letra? Isso é literal? Porque se for literal, me perdoe. Vou falar para quem está aqui na câmera, que vai acompanhar, e para vocês que estão presentes. Se você acreditar que isso aqui é literal, eu vou te fazer uma pergunta. Tu tem coragem de encarar um leão? Eu não vou nem no leão. Tu tem coragem de pegar um filho do leão, né? Já tá um jovenzinho, não tão pequeno também, que aí eu também pego. Um filho do leão que já está comendo aí 1,5 kg de carne por dia. Tem coragem de colocar a mão na boca? Depende, né? Se foi cantador, né, irmão? Treinador, profissional. Mas vamos lá, tem coragem de pegar uma serpente, irmão? Lá no sul da Bahia, onde as minhas terras lá, tem muito cascavel, pico de jaca. E aí, tem coragem? Ah, irmão, mas está escrito, então vai.
Viu aí o perigo de você querer levar o pé da letra, as escrituras em todos os aspectos? Ah, mas Deus disse, foi? Pisarás o leão e a cobra. Isso aqui tem uma mensagem, irmão. Aqui quem escreve esse salmo é o Moisés. Ele estava falando de todo um cuidado de Deus, de toda uma cobertura de Deus. E aí vamos entender um pouquinho do que estava na mente de Moisés. Moisés tira o povo do Egito e vai para onde? Deserto. E diz que lá uma coluna de fogo estava guiando o povo durante a noite, por causa do frio e das serpentes. E uma coluna de nuvem ia guiando o povo durante o dia, o ar-condicionado do Senhor. Então o que o Moisés está falando aqui é de uma cobertura, de uma proteção, de um cuidado que Deus tem pelo seu povo. Ele não está mandando ninguém pisar em leão e ninguém pegar em serpente. Ele está falando de perigo eminentes na vida que nós passaremos, mas que a graça de Deus nos basta. Olha aí, olha outro aí para o teu confronto aí. Marcos 16, 18. Pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, venenosa, não lhe fará dano algum. Vá beber. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus dá um livramento? Sim. Bebeu, alguém colocou lá, tentou te enganar, Deus viu o teu coração, Deus pode livrar? Sim. Mas Ele é obrigado a livrar todo mundo que bebe veneno? Não. Tem gente que bebe veneno e morre, e até crente. E tem gente que bebe veneno e não é crente, e não morre. Você percebeu? Tem gente que toma alguma coisa lá que prepararam, é crente, tomou, morreu. Por que morreu? Foi por causa do veneno? Não, irmão. Morreu porque já estava determinado que seria assim. Aí o outro bebeu, não morreu. Ah, mas aquela pessoa era tão ruim. Uma pessoa perdeu uma pessoa. Não posso falar muito abertamente sobre isso. Uma pessoa perdeu um parente e disse assim: não poderia ser o outro? Esse era tão bom, o outro era tão ruim. Eu disse: não. O outro tem que viver muito, para ser muito disciplinado, para aprender a ser bonzinho também. Porque ele não vai pagar lá, ele vai pagar aqui. Mas o outro era bonzinho. Ah, bom, glória a Deus, está na eternidade. Ah, mas aquela criança ali não fez nada, nem viu a vida, que bom, porque se tivesse visto. Vocês estão entendendo que a mente de Deus não é a tua mente? Deus não trabalha com sentimentos humanos. Por que, Senhor? Pai, Paulo diz: quem és tu para questionar aquele que tem poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Dê glória a Deus por tudo, irmão. Obrigado, Jesus, porque tantas coisas que eu pedi a Deus, que eu tinha tanto desejo, mas eu pedi com tanta fé. O religioso vai dizer: tu não recebeu porque tu não pediu com fé. Não, eu pedi com muita fé, muita força, muita dedicação. Deus não me deu. E hoje, talvez 10 anos depois, hoje eu entendo. Obrigado, Senhor. Pegarão nas serpentes. Você vai ter contato com pessoas malignas. Muitas vezes você vai dar mão, levantar, mas é serpente. Você pensa que é amigo, é serpente. Pensa que é parente, é serpente. Pensa que está contigo, é serpente.
E Jesus disse: vocês vão pegar essas serpentes. Aí Jesus disse: eu vou enviar vocês como ovelhas no meio dos serpentes. Não tem nada a ver com literal você pegar uma cobra e dizer: Jesus mandou pegar a serpente. Aí um pregador americano outro dia saiu aí na televisão com a serpente pregando. Acho que ele era encantador, mas teve um dia que a serpente tapou os ouvidos. E ó, quem já ouviu falar isso? Ele morreu na reunião. Ele era encantador de serpente. Por quê? Texto fora do contexto, texto isolado, mal interpretado. Mas por quê? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia também que adulterou, pedra nela, mata a mulher. E aí? Não está na Bíblia? Está na Bíblia também que Jesus foi circuncidado com 8 dias. Quer fazer o que Jesus fez? Venha cá, vamos passar pedra nesse negócio aí. Eu vou apresentar meu filho no templo. Por quê? Porque Jesus foi apresentado. Foi apresentado, circuncidado e teve que dar um par de rola e um par de pombo. Era a oferta lá da lei. Eu vou apresentar meu filho porque Jesus não conhece. Lindo. Ele já te conheceu antes da fundação do mundo. Mas está na Bíblia. Tá, mas não é para você. Não se aplica a você. Tem uma história, tem um contexto. E tem uma direção. Pegarão as serpentes. Vamos continuar o texto, né? E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí os curandeiros de plantão estão aí dizendo que tem unção para curar. Pergunta: cura todo mundo? Não. Eu creio que Jesus cura? Sim. Preciso colocar a mão? Não, porque lá era o ministério do Nazareno, onde havia essa imposição de mãos, que hoje não é necessário, porque Jesus não está do lado de fora, Jesus já está dentro. Eles colocavam a mão porque Jesus estava fora, o Espírito não habitava no homem. Então ali era um contato de Deus com o homem. Mas hoje o Espírito habita em você. Eu não vou colocar a mão na tua cabeça e dizer que vou te abençoar, porque o maior é que abençoa o menor, e o maior é Deus que habita em cada um de nós. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Como eu falei, é todo mundo que está doente que você vai curar? Não! É claro que Deus está curando pessoas aí, sim! Pessoas que estão no leito de morte e Deus vai lá e restaura a saúde? Sim! Mas por que Deus fez aquilo? Foi por causa de uma oração de um pastor famoso? Não! Foi por causa de uma campanha que você fez na igreja? Não! Porque Deus curou aquela pessoa que estava à beira da morte? Será que foi porque aquela pessoa é evangélica? Não! Será que é porque aquela pessoa só faz o bem? Não. E por que Deus curou, irmão? Então me explique. Eu não sou cientista, mas eu tenho uma fé sobrenatural que eu posso te dar uma ideia. E, aliás, não é ideia, não, eu te dou uma palavra mesmo. Não chegou o dia. É simples assim. Para que ficar dificultando as coisas? Não, você não recebeu porque não participou da vigília. Você não recebeu porque não foi buscar no monte. Você não recebeu porque não deu dízimo. Você não recebeu porque você vai ter que aprender na caminhada. Você vai ter que amadurecer por algum outro propósito que você não recebeu. Porque tudo há um tempo e um modo determinado por Deus. É por isso que eu não fico reclamando da minha vida. Está tudo maravilha. A minha carne grita, chora, pula. Estou falando de natureza humana. Mas logo quando eu bato o dedo aqui, consulto a mente de Cristo, meu irmão, entro automaticamente no descanso do Pai. Colocará a mão sobre os enfermos e os curarão. Se fosse assim, tinha que curar todo mundo aí que está com esse negócio aí. 2 Coríntios 11:3. Olha a raça aí de serpentes. Dizendo Paulo aos Coríntios: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, então a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Serpente é uma tipologia do mal, não é no sentido literal. Era a parte humana de Eva, era um mal carnal que havia em Eva como há em você.
Serpente aqui está falando de gênio, de intenção, de perversidade humana, o lado que não agrada a Deus, que todos nós temos. Carne. Foi o que Jesus disse, de onde vem? Do coração. Vê a serpente aí, ó. Seus pensamentos promíscuos. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam, em alguma sorte, corrompidos os vossos. Aí, ó, os vossos o quê? Viu? Eva se deu aonde? Sentido. Tudo aqui, ó. Tentação. Jesus de Nazaré no deserto, o diabo tentando. Não, irmão, mas aqui está dizendo que o capeta, aqui é tradução errada, tendenciosa, para você acreditar num pseudo ser espiritual que nunca existiu. É a humanidade, o confronto do homem, a lei de Moisés, ministério de condenação e morte. A lei que dava força ao pecado. Eu sei que é complexo para o religioso entender isso, mas precisa ouvir. Tirar toda a cauterização da mente, porque senão vai viver sofrendo. É salvo, filho de Deus, mas vai viver sofrendo até aquele dia que partir. Com medo de perder a salvação, com medo da sombra, com medo do vulto, com medo do capeta, com medo de daquilo. E na verdade todo o mal está do ladinho dele. Suas inclinações. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Em Cristo há simplicidade. Ontem nós fomos dar um socorro aí, um abençoado. Chega o Mé, que estava dizendo que estava com medo do Apocalipse. Aí eu falei, tu está com medo do Apocalipse e está cheio da manguaça aí, vivendo todo lá. Mas eu tenho medo do Apocalipse. A mente cauterizada. Talvez nunca entrou em um ambiente religioso, mas de tanto ouvir falar, aquilo ficou impregnado na mente. É dragão, é serpente, é isso e aquilo. Eu vou tomar logo uma para ver se eu esqueço desses bichos. Só pode. Mas Paulo está fazendo uma comparação para que alguém, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E aí ele vai explicar no 4 quem é a serpente, ou quem são as serpentes. Porque se alguém, que não é uma cobra, que não é uma serpente, mas é uma serpente, porque se uma serpente for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado. E qual era o Jesus que Paulo pregava? O Jesus ressuscitado, o Cristo que se levantou dentre os mortos, é o que nós pregamos. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito com E minúsculo aqui, é pneuma, é o sopro, é o conhecimento, é a doutrina, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Paulo está dizendo, vocês vão sofrer. Se vocês receberem outro Jesus, o homem da mão furada está passando por aí, vocês vão sofrer. Porque esse Jesus aí, ele já cumpriu o propósito lá em Jerusalém há 2020 anos atrás. Você não vive mais para Jesus de Nazaré, você vive para Jesus, o Cristo ressuscitado. Você não vive mais para o homem de branco, você vive para Deus bendito eternamente, Rei do Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, porque ali era uma manifestação do Filho. Ele e o Pai são um, Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Você não está na manifestação da carne, você está na manifestação do Espírito. E é isso que Paulo está dizendo. Se vocês receberem outro Jesus, manifestação da carne, se vocês receberem outro Espírito, aquela primeira mensagem para os judeus, para a circuncisão, se vocês receberem um outro Evangelho, aquela que dizia que o reino ainda iria vir, vocês vão sofrer. Porque nessa nova aliança, na graça de Deus, o Jesus é o ressuscitado, o Evangelho é da graça e o Espírito é o Santo que habita em nós. E nesse Evangelho do Cristo ressuscitado, você vai entrar no descanso do Pai, amado, sabendo que Ele já consumou todas as coisas.
Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos lá. Maravilha-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a lei de Moisés, a graça de Cristo, para outro, supostamente outro evangelho. É o evangelho do poder no monte? É o evangelho onde eu coloco a mão e você sai abençoado? É o evangelho onde eu mando você levantar a chave e declara em nome de Jesus e que a tua chave... Isso é um outro evangelho. Se vocês receberem outro evangelho, vocês foram chamados em graça, é o que Paulo está falando. Mas se vocês receberem outro evangelho, ou o evangelho da circuncisão, que era retroceder para a lei, e era o contexto da carta, eles estavam retrocedendo para praticar os rudimentos judaicos, como a circuncisão e etc. Porque alguém entrou, alguma serpente entrou lá quando Paulo saiu. E Paulo disse: maravilha-me de que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo fundamentou essa igreja na graça, pegou ela virgem. Não tinha ninguém ensinando lá atos proféticos, não tinha ninguém lá dizendo que a pombagira estava passeando, não tinha ninguém indo para o monte, não tinha ninguém comendo Páscoa judaica com o nome de Santa Ceia, não tinha ninguém batizando nas águas. Paulo pegou essa igreja virgem e ensinou Jesus Cristo ressuscitado. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo, Espírito. Mas de repente Paulo teve que sair. Paulo era missionário, apóstolo missionário. Aí alguém vieram as serpentes. Tem que circuncidar, tem que sacrificar, tem que dizimar, tem que jejuar. Opa, isso é outro evangelho. Era dos judeus, era do nazareno. Gentios não têm participação com isso. Então alguém estava persuadindo esta igreja ao retrocesso. Maravilha-me de que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então algumas pessoas, algumas serpentes estavam transtornando o evangelho, fazendo com que o povo retrocedesse às práticas judaicas. Se alguém chegar na tua vida transtornando, amado, não retroceda, fique firme na graça de Deus, porque vão chegar para você: que negócio é esse? Na tua igreja, lá onde você se reúne, não tem dízimo? Na tua igreja lá não tem cobertura espiritual do homem? Não tem mesmo, porque a cobertura é do espírito, não é do homem. Na tua igreja lá ele diz que Deus não habita ali. Até uma menina lá do cabelo liso lá, é cabelismo? É cabelismo mesmo, fica cantando: eu sou casa de Deus. Sim, mas o povo não gosta disso. Os religiosos gostam de ir atrás das serpentes, sacrificar no altar, fazer seus propósitos e enchendo os bolsos dos pastores, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, estão transtornando o evangelho de Cristo, pregando essas heresias, e nós é que somos hereges. Estão mandando o povo levar lenço para casa, água orada, cismeio, semente de não sei o que, sabonete. Estão fazendo um macumbogélio em nome de evangelho, e o povo gosta. O meu povo é destruído por falta do conhecimento. Vocês não foram chamados para viver esse engano, amado. Nós não fomos chamados, Jesus nos libertou disso. 3:1. Ó insensatos loucos, ó insensatos Gálatas. Paulo está chamando a igreja de louca. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, ou em outra tradução, quem vos enfeitiçou? Quem enfeitiçou vocês? Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Paulo está dizendo: quem foi que enfeitiçou vocês? Eu preguei Jesus crucificado. Eu não preguei Jesus de Nazaré. Eu não preguei o Jesus que estava subindo o monte. Eu não preguei o Jesus que estava ali comendo Páscoa com os judeus. Eu estou pregando Jesus, o crucificado, aquele que morreu e ressuscitou para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas alguma serpente tinha
lançado sua peçonha, tinha enfeitiçado os Gálatas. Quem enfeitiçou vocês? Gálatas capítulo 4, versículo 17. Eles, essas serpentes, esses homens malignos, detalhe, com Bíblia, eles têm zelo de vós. Está vendo, pastor? Ele tem zelo de nós, ele cuida de nós, claro que cuida. Final de ano está chegando aí, viu? 13º dizimar. E a campanha, viu? Não esqueça. E tem um voto também. E sem contar as missões. E a passagem do pastor para Israel para buscar uma unção nova. Claro que ele tem que ter zelo. Final do ano, romper todo mundo na casa de papai. Você faz festa na sua casa? Faz. Vamos fazer na casa de papai. Você reforma a sua casa? Reforma. Vamos reformar a casa de papai. É assim que eles falam. Então eles têm zelo. Claro que tem zelo de vós. Mas por quê? Eles têm zelo por vós. Não como convém. Não é o zelo que Paulo disse que tinha. Eu tenho zelo de vocês para vos apresentar como a virgem pura, o só marido, a saber, Cristo. Não como convém, mas quer excluir-vos para que vós tenhais o quê? Zelo por eles. Então o zelo deles é um zelo de bajular. São bajuladores, interesseiros. O meu zelo por você é isso. Eu quero você pertinho de mim, porque eu sei que você tem alguma coisa para mim. Eu quero você pertinho de mim, mas coladinho meu, porque eu sei que também você vai ter zelo de mim. E eu vou jogar na tua cara. Oi, irmão. Eu estou com zelo de vocês. E vocês também devem ter zelo por mim, porque a recíproca é verdadeira. Então eles têm zelo. Como tinham zelo por mim, hein? E alguns outros aqui também que eram de lá. Como eles tinham zelo. Carregava no colo, beijava, chamava de pregador profeta. Mas no dia que eu disse assim, a graça me basta, filho do capeta, desviado, herege, cão, inimigo do evangelho, acabou o zelo? Vai, eu vou olhar para ver se incha, eu vou olhar para ver se morre, vai fechar. Vocês sabem do que eu estou falando, talvez vocês já tenham passado por isso. 5:10, Gálatas. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, aquela serpente que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Deus vai pegar quem está enganando a igreja dele. Uma hora a casa cai. Mas aí diz assim, irmão, mas o trem lá, o falso profeta lá, é próspero, é rico, tem avião, tem rede de televisão, tem isso, tem macumba dentro da igreja, tem isso, e a gente só vê ele na boa. Deixa eu falar uma coisa mais, deixa eu falar outra coisa para vocês. Vocês estão brincando com Deus, né? Vocês estão em Gatomé, tem que ver para crer. Vocês sabem o que é que arde dentro da consciência e dentro de cada um? O sono que Deus tira e a perturbação na alma que sempre tem e nunca estão satisfeitos, estão perturbados, nunca entraram no descanso do Senhor. Talvez, eu não recebo isso, mas talvez você chegue na sua casa, não tenha. Eu também não tenho uma picanha boa para comer, já vou logo dizendo, se for para casa, hoje não tem picanha. Talvez eu não tenha uma picanha boa para comer, mas eu estou em paz de espírito. E muitos desses homens têm tudo, mas não tem nada. Porque é uma disciplina severa. Condicional. Se forem filhos, que eu duvido. Se forem, estão em disciplina. E se não forem, meu irmão, Deus permite a operação do erro, porque tem que haver o mal, para que se saiba o que é o bem. Paulo disse, é necessário que haja heresia entre vós, para que os sinceros se manifestem no vosso meio. Amém?
Romanos 16, 17. Só vou ler rápido agora por causa do horário. E rogo-vos, irmãos, que noteis, é para notar, presta atenção, os que promovem dissensões e escândalo contra o ministério do irmão Elcio, contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. É para se desviar deles. Mas eles vão dizer, não, é para vocês anotar quem não recebe a nossa palavra, quem não está debaixo do nosso apostolado. Então não fale com ele, não cumprimente ele, não dê graça e paz para ele. Não, Paulo diz que é para anotar aqueles que causam escândalo contra a doutrina que nós estamos aprendendo, a doutrina de Cristo. 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, as suas próprias vontades, as suas paixões, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações de quem? Coração aqui é mente, engana a mente dos incautos, dos simples, daqueles que não têm entendimento. Esses homens enganam em nome de Deus. Tem mais? Tem. 2 Timóteo 3,7. Que aprendem sempre, eles são doutores da verdade. Aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento não chega, são privados da verdade. Deus não abre a mente deles, porque é a operação do erro. Tem que haver isso. 3,8, 2 Timóteo. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, Paulo está usando um exemplo lá de Moisés, do Antigo Pacto, onde esses dois personagens resistiram à autoridade de Moisés. E como Janes e Jambres, acho que eram dois magos lá do Egito, resistiram a Moisés, assim também estes, no tempo de Paulo, estes não é agora, é no tempo de Paulo, mas agora nós trazemos para o nosso tempo, estes que estão aí atuando aí, estes principados, essas potestades aí, assim também estes resistem à verdade, não recebem a graça. Tem um famoso aí que disse que isso que nós pregamos, essa graça que nós pregamos, é uma desgraça. Famosão. Assim como Janes e Jambres. Eu não falei nada. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Essa graça eles dizem que é uma desgraça. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens o quê? Corruptos de entendimento, eles se corrompem. E repóbrios ou reprovados quanto à fé, são reprováveis, Deus não recebe, não serve a Deus, serve aos seus próprios ventres. 2 Timóteo 2, 16 e 17. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses, no tempo de Paulo, roerá como gangrena ou como câncer, entre os quais são Emineu e Fileto. Paulo dá nome aos bois naquela época também, mas eu não posso dar nome aos bois não, porque hoje tem processo e eu não posso pagar. Vamos lá, mas tem muito e dá vontade, a língua coça. Vamos lá, Judas capítulo 1, versículo 4. Porque se introduziram algumas serpentes, porque se introduziram alguns que já o quê? Já antes estava o quê? Escrito para este mesmo juízo, ou este mesmo fim, este mesmo propósito. Viu, amado? Então não adianta, nem todo mundo vai se render a Cristo. Tem gente que já estava escrito para esse juízo, para este fim, para este propósito. Homens o quê? Santos. Ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador. Olha lá o dominador, olha o encantador aí, olha o dominador aí, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Olha que revelação linda aqui, irmão. E negam, eu não sei o que vocês veem aqui, eu vejo Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor. Então quem é Deus aqui? Quem é Deus aqui? Jesus Cristo. Aí tem gente aí pregando trindade, não, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é o próprio Deus, irmão. Manifestações distintas, mas agora Ele é o único Deus sobre tudo e sobre todos.
Olha lá, tem mais, não é o tema. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, só conhecem naturalmente. Só sabe falar de rosa, de óleo que comprou no mercado, de água que pegou ali no bebedouro. Só sabe falar de envelope ungido. Conhece tudo literalmente. Só fala de serpente e de dragão no sentido literal. Naquilo que naturalmente conhece, como que? Animais irracionais se corrompem. Eles se corrompem. Vamos lá. 11. Ai deles, ai deles, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Estão matando os irmãos. Foi isso que Caim fez? E matou o irmão por quê? Porque o irmão era justo. E vão querer te matar por quê? Porque você quer praticar justiça e está vivendo a justiça em Cristo. Então eles entraram pelo caminho de Caim, querem matar os irmãos, enquanto nós estamos aqui pregando para dar vida aos nossos irmãos, assim como Deus já nos deu. Mas eles são contrários, querem matar os irmãos. Pecador, miserável, pobre, segue nu, a mão de Deus vai pesar na tua vida, Deus vai apertar o parafuso e bebê, bababá, bababá, bababá. Não tem nada de boas notícias, de boas novas no evangelho, não tem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Quem paga mais, ouve o que quer. Ajuntam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Ô pastor, meu dízimo é alto, então você tem que pregar o que eu quero ouvir. Eu quero um conselho do senhor aí, o que é que o senhor me acha? O que é que o senhor acha? Não pode consultar as escrituras não, porque eu tenho que falar o que você quer ouvir. Por quê? Porque você está pagando Balaão. Aqui não, irmão. Aqui você não vai ouvir o que você quer. Você vai ouvir o evangelho. Se gostar, bem. Se não gostar, mas vai ser o evangelho. Amém? Desculpe, não. Mas é verdade, irmão. É porque muitas pessoas já congregaram conosco. Esse pastor aí nem usa óleo. Esse pastor aí nem... irmão, tá ali no mercado, tá cheio de óleo, é só chegar e comprar. Quer tomar um banho de óleo? Compra ali um azeite de galo e derrama na tua cabeça. Não, eu não vou dizer que é santo, eu estou te ungindo. Então entraram pelo prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá, ou de Coré. 16. Essas serpentes, são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Esse casal é uma bênção de Deus. Mas as serpentes admiram as pessoas por causa do interesse. Senti falta do irmão, aquele bolo. São pessoas que trabalham desta forma, irmão. Olha lá. E aqui encerramos. Ufa, amém, né, irmão? Demorou, né? E aqui encerramos. Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11. Paulo falando a Tito, e essa mensagem ela transcende o tempo. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, ou seja, os que estavam pregando o rudimento de Moisés, os quais convém tapar a boca. Homens, diabo, capeta, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por quê? Torpe ganância. Paulo disse, é para vocês tapar a boca. Todos vocês, sem exceção, vocês que estão aqui, vocês que estão acompanhando nessa mensagem, o que Deus quer para as nossas vidas, aqueles que amam a verdade, é que você tenha conhecimento desta graça, para você tapar a boca desses mentirosos. É isso que Jesus quer. É para você declarar, chega de engano, Deus não habita em um prédio feito por um predeiro,
Deus não quer teu dízimo, porque dízimo era para os judeus. Você tem que tapar a boca dos contraditores. Chega de engano. Você não é santo porque você ficou o dia todo em jejum ontem. Você é santo porque o santo habita em você. Chega de engano, vamos tapar a boca dos contraditores. Você é livre em Cristo Jesus, você está debaixo da graça de Deus, o pecado não tem domínio sobre vocês, vocês são uma nova criatura, abençoados com todas as sortes de bênção. Essa palavra tem que ser pregada. Isso é o que o Evangelho diz. O resto é falácia, é serpente, é religião. Amém? Graça e paz, abençoados, e até o nosso próximo encontro.